uma gestão inteligente dessa análise de risco, ela é fundamental. E antes as pessoas não faziam, pelo menos eu percebia muito disso, porque dá um trabalho. E aí você colocar a gente ali para ficar fazendo trabalho na área de risco, o João sabe bem ali, né? Se você não tem uma ferramenta que te ajude nisso, se você não tem inteligência e tecnologia para te ajudar nisso, você vai deixar de fazer de fato, mas quem vai sofrer lá na ponta é você e seu cliente. Então por isso que também dentro do nosso ecossistema nós temos a T-Risk, aqui representada pelo Carlos. Vem cá, Carlos. Palmas para ele também, por favor. Obrigado. Obrigado comigo. Obrigado aqui. Teste aí. Teste. Estão ouvindo ele aí? Boa. O Carlos, para quem não conhece, é o CTO do T-Risk, né? Geralmente quando fala de T-Risk todo mundo lembra do Tácito, né? Já faz, o Tácito, mas não, quem programou foi ele, ó. Quem é o pai da criança realmente é ele aqui. E Carlos, queria que você se apresentasse um pouco e contasse como que você encontrou o Tácito ali, o que deu na cabeça de vocês para fazer o T-Risk, né? Quando foi isso? Com essa história do que vocês montaram. Obrigado, Gabriel. Bom dia. Bom, como o Gabriel falou, o Tácito acho que é bem conhecido já no meio. A história do T-Risk ela vai lá para o final dos anos 90, quando o Tácito começou a trabalhar na área de gestão de risco. Ele queria executar análise de risco com um determinado método e não encontrou nada que atendesse a expectativa dele. Então começou a criar ali um modelo ainda com planilha de Excel, isso já estendendo ali para o comecinho dos anos 2000. Essas planilhas foram recebendo algumas automatizações, foram sendo aprimoradas. Quando foi chegando ali no começo dos anos 2010, um pouquinho mais para frente, já ficou muito grande para que aquilo ficasse só em planilha, né? Ele também começou a compartilhar essa ideia com outras pessoas do meio. O pessoal começou a falar, pô, também tenho interesse nisso, tal. Surgiu a ideia de fazer o sistema. E aí, em 2015, a primeira versão do T-Risk ficou pronta. Eu conheci ele um pouquinho antes disso, acho que em 2014. E é até interessante que o T-Risk tem um modelo muito simples de fazer análise, né? Em 1 hora o Tácito conseguiu, dadas as proporções, claro, me transformar num pequeno analista de gestão de risco. Ele conseguiu me explicar o modelo inteiro e fez muito sentido para mim. É isso que a gente tenta integrar com o T-Risk. Então é um modelo simples que, passo a passo, até para uma pessoa que não conhece necessariamente análise de risco, consegue fazer sentido e consegue gerar uma análise completa no final. E o T-Risk foi o primeiro software de gestão de risco online no mundo, né? Existiam alguns outros softwares que eventualmente eram distribuídos em CD, pendrive, alguma coisa do tipo, e o T-Risk foi o primeiro SaaS, o primeiro que foi 100% online. E você falou aí, né, Tácito já de longa data, a gente pegou um pouquinho da idade dele também, mas como eu falei, né, se eu de 2016 para cá já percebi que não era algo tão falado antes e não era algo tão aplicado antes, vocês então viram inúmeros desafios diante disso, né? Quais foram esses desafios no início e como que vocês viram essa transformação acontecendo no mercado? Bom, acho que como qualquer startup, o começo foi bem complicado, né? Os primeiros 2 anos, principalmente, o primeiro ano, muita reunião, muito feedback positivo e pouco contrato. Acho que é a realidade que muita startup passa. Você sabe bem também, né? Apesar de que, enfim, as startups que a gente tem conversado aqui, elas têm tido uma aceleração bem grande, mas o começo é sempre, até você ganhar atração é complicado. E foi isso que aconteceu com a gente também. E aí, fazendo um mapeamento do mercado, conversando com diferentes players, a gente conseguiu entender quais eram os motivos disso. Existiam 2 principais fatores, um conjunto de fatores internos, que era as empresas não exigiam muito além do que já vinha sendo feito em termos de gestão de risco. Você tinha eventualmente gestores ali que tinham seus próprios métodos, algo mais simplificado, de repente com uma planilha ou um sistema interno, enfim, qualquer outro método que não era tão elaborado. E para as empresas estava tudo bem, eles não enxergavam muito retorno de investimento em você fazer uma análise de risco mais elaborada. E aí, junto a isso, tinha também um conjunto de fatores externos. Não tinha uma certa padronização muito grande no mercado sobre como se fazer gestão de risco. A ISO 31000 ainda vinha engatinhando, ela, apesar de hoje em dia ela ser um padrão muito amplo, muito adotado, mas naquela época ainda... que fez ela? Ele participou na parte do Brasil, na parte de produção, na parte de... teve grande contribuição. E aí também as empresas, quando iam contratar, de repente, serviços na área de segurança, elas não faziam nenhuma exigência para que os seus provedores de serviço tivessem uma gestão de risco elaborada. E aí também não existia um grande movimento no mercado para se criar uma cultura de gestão de riscos como vem sendo feita depois, né? Então, com todos esses fatores, foram fatores que foram complicando o crescimento. E aí, enfim, a gente precisou ir sendo criativo para que o cenário fosse mudando ao longo do tempo. E mudou, né? A gente viu que a chavinha virou, muitas empresas estão buscando isso hoje. Então agora como que vocês veem o cenário hoje e os próximos passos? Bom, o cenário hoje, agora eu vou fazer um contraponto desses 2 grandes fatores que eu falei. Então
fatores que eram dificuldades internas e externas, hoje em dia você tem mais como uma pressão interna e externa para que a gestão de risco venha sendo feita de forma mais elaborada. Então, internamente, ou aliás, começar até pelo ponto de vista externo, que acho que começou de fora para depois ir para dentro das empresas, né? Então, do lado de fora, você tem a ISO 31000 sendo muito mais aceita no mundo todo. Existem outras certificações, mas a 31000 ela é padrão para o mundo todo. Então, qualquer empresa que você chegar e tiver um mínimo de gestão de risco, eles minimamente olham para a ISO 31000. Além disso, você tem já especificamente no Brasil maior procura dos profissionais de segurança em se especializar, em seguir um modelo de análise de risco mais padronizado. Em 2015, nós tivemos a criação da primeira certificação de gestão de risco no Brasil para profissionais de gestão de risco. Hoje nós já temos mais de 1000 profissionais certificados. Então, esses profissionais também quiseram adotar métodos que já eram comuns para o mercado, e aí nisso o T-Risk entra muito forte também. E ainda para dentro das empresas, as empresas começaram a, dado esse movimento externo, enxergar a gestão de risco como uma ferramenta estratégica. Que ela tem um ROI positivo, né, um investimento de médio e longo prazo, em que você consegue ter uma economia muito grande, se bem feita. E aí, com isso, vem o crescimento do T-Risk que vem sendo potencializado também. Então, nos últimos anos, a gente vem tendo uma aceleração de crescimento muito grande. Então, agora fazendo um contraponto do nosso crescimento, que no começo foi muito difícil. Em 2019, foi o primeiro ano que a gente teve um crescimento de fato positivo, a gente cresceu 200%. Em 2020, 600%. Em 2021, antes do meio do ano, a gente já tinha batido o número de 2020 de 600%. E agora, nas próximas semanas, até um spoilerzinho, a gente está anunciando os 2 primeiros clientes do mercado financeiro, que é um mercado muito conservador, dificilmente trabalha com parceiros externos, ou tem diferentes critérios para trabalhar com parceiros externos, e estamos entrando aí também. Muito bom, Carlos. E você falou uma coisa de ROI, de análise de risco, né? Que quero trazer um case aqui bem legal, que é o case da G4S, que é cliente de vocês, é cliente nosso também. E lá no blog da Find tem esse case, onde toda vez que eles vão implantar um negócio, eles fazem análise de risco através do T-Risk, e aí eles pegam o que foi colocado na análise de risco e colocam para ser verificado todos os dias através de checklists no Find. Então eles verificam tudo aquilo lá e vão batendo se aquele risco ainda se mantém daquela forma e vai atualizando. Isso é uma integração futura que a gente já conversou, que muitos clientes têm pedido, da gente poder cruzar isso e isso ser uma análise de risco ali, uma gestão de risco diária e não somente de tantos meses em tantos meses. E o nosso case lá que eu ia citar é que, com esse processo, a G4S deixou, né, de perder, ou seja, evitou uma multa de mais de R$2 milhões, porque houve lá uma evasão no contrato X, onde o cliente quis jogar isso em cima da G4S, e a G4S, através dos relatórios da FindMe, junto com a análise de risco do T-Risk, ele falou, olha, a evasão aconteceu nesse ponto vulnerável, que eu te mostrei na análise de risco, e eu te aviso todos os dias, e eu estava na ronda, que era a única coisa que eu poderia fazer. Então, com isso, ele evitou essa multa, né? Então, são cases como esse que mostram, né? Além da venda também, né? Quem trabalha com análise de risco embaixo do braço para vender sabe o quanto que ajuda, né? Porque às vezes você chega pro cara lá querendo empurrar uma câmera, empurrar não sei o que lá, um controle de acesso X, e o cara você não consegue fundamentar. Agora, quando você faz uma análise bem fundamentada, você faz, é um risco por sua conta aqui, você tem que botar isso, né? O João e o Lima aqui sabem do que eu tô falando, que sempre andam com análise de risco debaixo do braço. Então, Carlos, o que mais de inovação além da futura integração da Find você está planejando para esse ano aí? Bom, agora nós tivemos módulos novos do T-Risk, então começamos com o GRC, que era a análise mais completa, uma análise que até demora um pouco mais de tempo para fazer ainda, que o T-Risk acelere muito esse processo. Depois viemos com o APR, que era a análise preliminar de riscos, que é uma análise que você consegue repetir múltiplas vezes ao longo do ano, já para te dar pode fazer uma atualização de alguns pontos específicos. Temos o ESG também, que é um tema que está muito em alta agora, então temos análise de riscos voltada para ESG, o EA também, que é mais focado em operador econômico autorizado, para importação e exportação, e agora o BI também, que te dá uma análise mais estratégica, mais analítica, de eventualmente diferentes sites que você tem fazendo análise, enfim, consegue, para o gestor é uma ferramenta muito rica. Muito bom, Carlos, muito obrigado. Obrigado.